Olá, eu me chamo Rubinilson, sou setorista da TV Corinthians Oficial. Vamos com a coletiva pós-jogo de Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Apesar do resultado, apesar do empate, o Corinthians toma uma virada, depois vai em busca do resultado. Dá para dizer que o Vitinho é um ponto positivo do time hoje, um jogador que vem pedindo passagem para o time titular? Obrigado. Olha, eu acho que os jogadores terão seus momentos e aqueles que entrem dando um recado é natural, que buscarão uma posição mais efetiva. O Vitinho vinha num momento de evolução, de repente teve uma parada em razão de uma lesão, está voltando, está recuperando as suas melhores condições, é um jogador que em todos os momentos tem entrado muito bem, eu fico feliz com isso. Não veio para o Corinthians por um acaso, um jogador que já em outra equipe comigo havia desenvolvido um grande ano, tanto é que saiu vendido, e eu espero que ele continue dessa forma, lutando pelo seu espaço, brigando pela sua melhor condição e nos ajudando aí em todos os sentidos. Dorival, aqui no meio. Boa noite, Marco Belo, Rádio TMC. Dorival, eu estou ficando velho, isso é ruim, mas na minha época a gente ligava para o médico do clube e a gente falava, o jogador tal está machucado? Tá. Onde ele está machucado? No tornozelo. Quanto tempo? 3 meses. Era mais tranquilo a gente saber em relação ao departamento médico. Hoje é muito difícil a gente conversar com alguém do departamento médico, então eu sou obrigado a perguntar para você. Primeiro, Yuri Alberto saiu mancando, se você tem alguma ideia se é algo grave ou não. O Memphis, o caso dele é grave a ponto dele só voltar na partida contra o Cruzeiro, ou ele pode voltar antes. E se você vai levar essas partidas contra Fortaleza e Juventude, justamente para estar com os seus jogadores titulares 100% fisicamente para o jogo da semifinal do campeonato. Obrigado. Bom, primeiro que Yuri saiu sentindo um ponto de dor. Vamos aguardar um pouco. Acredito eu na altura da... Vou falar virilha, tá? Mas... contemporizar também, que pode ser numa outra situação, por isso que a gente prefere às vezes deixar para o dia seguinte, onde aí sim você tem condições de pontuar de uma maneira um pouco diferente. O Memphis, eu acredito que possa retornar ao longo dessa semana, pelo menos essa é a nossa expectativa, e desculpe a... A intenção é essa, é buscar estarmos, assim como todas as equipes farão, é buscar estarmos com todos os jogadores em condições. A partir daí, definiremos a melhor equipe possível para cada uma das partidas. Boa noite, Dorival. Gabriel Oliveira, do GE da Globo. Ainda nessa questão, nessa reta final, né, considerando os últimos 2 jogos do Brasileirão, antes dos compromissos das semifinais, agora que o Corinthians não dependia, né, podia depender de si se vencesse o jogo para terminar em 8º lugar, agora não depende mais, é outra situação. Como que você pretende conciliar esses últimos compromissos para chegar com uma equipe fisicamente bem e taticamente bem também para a semifinal? Qual vai ser a dificuldade disso? Bom, primeiro é que nós vamos fazer de tudo para chegarmos à melhor condição com todos os jogadores. Então, nós vamos ter que variar a equipe, modificar de alguma maneira para que todos estejam bem realmente no momento mais importante. Eu acho que matematicamente, eu ainda vejo talvez aí um pequeno percentual em razão do equilíbrio que vem sendo esse campeonato, das equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela. É muito difícil para todo mundo, então nós temos que estarmos atentos com tudo isso, mas temos um entendimento que teremos uma decisão daqui a poucos dias, e em razão disso nós temos que focar na recuperação e que possamos ter a equipe em melhores condições possíveis para os 2 jogos finais, não nos esquecendo que teremos ainda 2 compromissos importantíssimos pelo Campeonato Brasileiro. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Eu vou usar os números para embasar essa minha pergunta, mas acho que a análise ela vai muito mais ligada àquilo que a gente vê dentro de campo. O Garro, em 2024, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, melhor meia do Campeonato Brasileiro, marcou 13 gols, deu 13 assistências. Nesse ano, isso vai para além do seu trabalho, desde o começo do ano,
o Garro ele é menos eficiente. Os números são 2 gols e 6 assistências e um protagonismo menor na análise de quem está acompanhando as partidas. O que justifica, nesse momento, essas oscilações do Garro e por que ele não é o mesmo jogador de 2024? Obrigado. Bom, é muito difícil eu fazer um comparativo, já que eu não estava aqui dentro, mas acompanhei de fora. Realmente acontecia isso. Nós não podemos nos esquecer que ele teve praticamente aí 2 lesões muito próximas e muito delicadas, que não são simples do atleta se recuperar, não são simples dele encontrar novamente as suas melhores condições. Então nós vivemos nessa situação. Mantê-lo em campo a todo momento, exigindo o máximo de tempo possível do atleta, de repente desgastando em demasia, em razão de ainda não estar totalmente nas suas melhores condições, é um dilema que nós temos que conviver, acreditando que a qualquer momento um jogador desse nível ele volte a atuar nas suas melhores condições. Ele ainda sente algumas coisas, pelo menos é o que ele relata, e nós estamos tentando conviver com esse tipo de situação, dando a melhor condição possível para que ele esteja recuperado no jogo seguinte. E sempre procurando exigir um pouco mais dele em treinamentos. Até onde nós podemos ir. Depois disso, nós temos que trabalharmos com o tempo, que nem sempre é favorável, mas acreditando que a qualquer momento ele pode estar totalmente em condições. Dorival aqui no fundo, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Queria te ouvir sobre o jogo. O Corinthians faz um bom primeiro tempo. Aí no segundo tempo, claro que as equipes têm seus momentos nas partidas, mas no intervalo ali de 6, 7 minutos, o Botafogo faz 2 gols, vira o jogo. Queria te ouvir com relação a esse momento, o que aconteceu na tua visão para o Corinthians ter tomado essa virada e qual o risco de situações como essas acontecerem em jogos de mata-mata que o Corinthians vai ter agora o Cruzeiro pela frente numa semifinal. Bom, Guilherme, primeiro aspecto, o futebol tem uma máxima. Você faz um primeiro tempo do nível que nós pusemos, do volume que nós tivemos, nós criamos, além do gol, pelo menos umas 4, 5 oportunidades reais e não fomos felizes nas conclusões. Com isso, você traz, naturalmente, para um segundo tempo, as mudanças naturais de uma equipe, que foi o caso do Botafogo, uma equipe que hoje briga pelas melhores posições do Campeonato Brasileiro, não por um acaso, tem jogadores de muito bom nível, muito boa qualidade, uma equipe muito regular ao longo de toda a competição, em momento nenhum teve muitas dificuldades, pelo menos que eu me lembre, teve apenas um momento que oscilou consideravelmente, mas não é o caso nesse instante. Eu acho que o Corinthians jogou uma grande partida, tivemos muitas alternâncias táticas dentro da própria partida, nós estávamos tendo uma dificuldade na marcação ou na passagem do lado esquerdo deles e tivemos que reforçar ali a marcação e mesmo assim o gol acabou saindo, não por uma jogada aberta, mas que foi finalizada pelo lado esquerdo, já com o lateral por dentro. Em muitos momentos, as nossas alterações elas eram provenientes daquilo que o próprio Botafogo alterava. Eu falo alterações táticas. O Botafogo fazia uma mexida, ou nós fazíamos uma mexida, o Botafogo também cobria a mesma situação. Assim foi durante todo o primeiro tempo, assim foi também durante o segundo tempo. Agora, sofremos sim os 2 gols. Foi uma pena pela partida que vínhamos fazendo, não voltamos bem para o segundo tempo. É uma situação que nos incomoda bastante, temos que corrigir isso, para que não venhamos a cometê-las novamente aí, nesses momentos finais, tanto do brasileiro quanto, se Deus quiser, das semifinais da Copa do Brasil. Dorival aqui, Rafael Esgriles, Energia 97. A minha pergunta é sobre a irregularidade do setor defensivo do Corinthians. Mais uma vez, a defesa foi vazada. É claro que em números, em 37 jogos na sua gestão, 17 partidas o Corinthians não levou gols. Mas o que preocupa o torcedor é, chegando perto dessa decisão, nas últimas 6 rodadas, o time levou gol, pelo menos 1 nas partidas. O que você configura essa baixa, essa irregularidade defensiva? É a parte física dos jogadores de meio
meio-campo, que protegem a defesa, a questão dos jogadores da linha defensiva mesmo, que você projeta essa queda da defesa do Corinthians nos últimos jogos, por favor? Olha, não vejo isso. Tivemos um jogo muito ruim o anterior. Com o Cruzeiro, eu dou a minha mão à palmatória. Fora isso, eu vejo uma oscilação natural. Eu pontuei a vocês que o Corinthians tinha muitas dificuldades ao longo de toda a temporada, em razão das muitas alterações que nós fomos obrigados, assim como, acredito eu, todos os clubes brasileiros passaram. Nós, em especial, tivemos uma quantidade de baixas ao longo de todo o campeonato muito grande. E as nossas formações, elas se encaixavam mesmo com as alterações que nós tivemos. Você ter uma equipe que não é vazada quase que em 50% dos jogos, eu acho que isso daí é uma conquista. Realmente veio acontecer. Nessas três últimas partidas, nós tivemos e tomamos gols. Nós não tivemos uma atuação tão regular quanto vinha sendo, mas o primeiro tempo era mais ou menos o espelho do que foi a grande maioria desses jogos. Não corremos riscos, não tivemos dificuldades, criamos ótimas oportunidades, tivemos volume de jogo. Agora, nós não podemos esquecer que nós estamos enfrentando uma equipe muito qualificada, uma equipe que com um nível de investimento aí muito alto, e aquela máxima que eu disse, que se você não mata um jogo, você acaba tendo dificuldades, porque fatalmente você será atacado por uma equipe com jogadores de muito bom nível, como é o Botafogo. E foram 2 grandes jogos que nós fizemos, tanto aqui, hoje, quanto no Rio. Jogos que eu falo, os jogos em si foram jogos muito bem disputados. Corinthians e Botafogo, Botafogo e Corinthians, na minha opinião, foram 2 grandes jogos de equipes que procuraram jogar, procuraram buscar o gol. E na infelicidade de termos tomado 2 gols em sequência, tivemos que nos expor ainda mais e, felizmente, alcançamos o resultado, eu acredito que pelo merecimento que nós tivemos ao longo de todo o processo. Dorival, aqui à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. É claro, pensando nessa reta final, né, de olho na Copa do Brasil, sequência dos últimos 5 jogos, só uma vitória, hoje um empate, outras 3 derrotas. Isso tudo depois daquela sequência de 3 vitórias que foi a melhor do Corinthians em todo o Campeonato Brasileiro, até antes de você chegar. Até pensando nesse jogo contra o Cruzeiro, é claro que o Campeonato Brasileiro perde um pouco até da importância. O quanto preocupa essa sequência negativa, uma vitória nos últimos 5 jogos, na parte esportiva e também na parte anímica do time, às vésperas de uma decisão, alguns resultados negativos no meio do caminho? Sinceramente, em sentido nenhum. Se tivéssemos também 3, 4 vitórias em sequência, talvez eu tivesse muito mais preocupado do que nessa situação. O que eu espero é que possamos repetir nesses jogos a postura que nós tivemos aqui e que tenhamos todos os jogadores em condições de poderem atuar. Eu acho que esse é um ponto importante. Nosso elenco é enxuto, nosso elenco é curto e nós contamos com todos os jogadores que aí estão para que possam, cada um ao seu tempo, dar a sua resposta dentro de campo. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça, estamos buscando sempre as melhores formações possíveis, temos feito jogos com muita segurança, em alguns momentos pecando, deixando sim a desejar, mas com a perspectiva de uma melhora sempre. E eu não tenho dúvidas que os 2 jogos das semifinais serão também assim, bem disputados, bem equilibrados, e espero eu com o Corinthians fazendo aí boas apresentações. Dorival, tudo bem? Aqui atrás. Tudo bem, Rodrigo Vessoni, tudo bem? Eu queria que você fizesse uma análise da sua equipe, do desempenho no Campeonato Brasileiro. Eu pergunto porque todo mundo sabe que o 45 pontos é aquele número mágico para não cair. O Corinthians tem só um ponto acima da pontuação para não cair. Tem mais derrotas do que vitórias. Tem mais gols tomados do que gols feitos. Tudo isso diante de uma folha salarial que é uma das maiores do país, top 3, talvez top 4 do país. Queria entender por que números tão ruins num brasileiro, quais são os fatores que levaram a isso, para tanto investimento. Repito, o clube gasta entre 30 e 40 milhões todo mês com o seu futebol para números tão ruins como esse. Obrigado. São esses números? Esses números aí eu desconheço. Para mim não tem ligação nenhuma.
Não acredito que seja uma das principais folhas do país, talvez. Não acredito nesse sentido. Segundo aspecto, nós estamos há praticamente 2 janelas sem alterações no nosso elenco. Eu acho que você acompanhou tudo isso. Nós estamos trabalhando com muitos garotos aqui dentro, que estão praticamente iniciando uma carreira e uma trajetória dentro da nossa equipe. Esses jogadores começando a dar uma boa resposta. Naturalmente, precisamos ainda de uma sequência para que eles obtenham as suas melhores condições. Nós tivemos muitas dificuldades ao longo do campeonato, não vou esconder de vocês, não minto. O próprio torcedor tem consciência disso, sabe muito bem do que eu estou falando. Nós tivemos uma sequência absurda com a falta de 8, 9, de 10 jogadores entregues ao departamento médico, jogadores importantes, titulares da equipe. Essas dificuldades foram avolumadas com tudo que veio acontecer ao longo do ano, que vocês também acompanharam como nós, e nós procuramos fazer o nosso trabalho da maneira mais limpa possível. Eu sou muito sincero com vocês, as dificuldades que nós atravessamos aqui esse ano eu não havia passado em clube nenhum, e mesmo assim, nós em momento nenhum do campeonato, nós nos aproximamos da zona de rebaixamento. Eu acho que muito diferente do que aconteceu nas últimas 3, talvez, nos últimos 3 campeonatos anteriores. Nesse ano, ao contrário, nós não passamos apertado em sentido nenhum, e é uma equipe que nós temos que entender que tem as suas necessidades, que precisa naturalmente de algumas peças que venham a fortalecer. Isso eu nunca escondi desde o primeiro dia que eu aqui cheguei, e acabaram não acontecendo. Em não acontecendo, é natural que nós tivemos dificuldades um pouco maiores, até porque o nível de investimento de todas as equipes que compõem a Série A do Campeonato Brasileiro foi muito alto, e o Corinthians não pôde participar em sentido nenhum dessa condição. Em razão disso, eu digo aqui abertamente que o nosso trabalho foi um trabalho muito satisfatório, um trabalho que quem sabe um dia possa ter algum tipo de entendimento, para que ele não fique ao léu. Esse trabalho com os garotos que está sendo realizado, com certeza futuramente dará um retorno importante ao Corinthians. Tudo é questão de tempo. E vamos agora pensar nesse momento final. São jogadores que chegaram a essa condição não por um acaso. Fizemos um campeonato regular com a maioria das equipes que, ao contrário, investiram muito mais do que o Corinthians investiu nesse último ano, praticamente, porque é um ciclo completo, sem que tenhamos tido a possibilidade de algumas correções pontuais e eventuais que nos dariam uma força um pouco maior ao longo da temporada. E, em razão disso, eu fico muito satisfeito com o que nós fizemos com uma equipe que, mesmo no Campeonato Paulista, ainda sendo campeã, acabou tendo algumas pequenas oscilações que mostravam o que poderia vir a acontecer no Campeonato Brasileiro. Então, o que eu vejo é assim, nós estamos no caminho, nós estamos trabalhando muito, e quem sabe ainda possamos finalizar o ano um pouco diferente daquilo que talvez nesse instante se imagine para a nossa equipe. Mas eu não tenho dúvidas que, se mantida essa base que nós temos, o ano seguinte será bem diferente, desde que nós possamos fazer algumas correções pontuais que precisamos. Dorival, Matheus Fernandes, Central do Timão. Desde a sua chegada, o Corinthians sofreu 33 gols e 13 deles foram sofridos nos inícios de tempo, ali no primeiro terço de cada tempo, seja no primeiro ou no segundo tempo. O que você acha que dá esse número elevado e como melhorar esses inícios de tempos, né, até os 15 minutos ali, vamos dizer? É muito difícil saber. Para mim é uma coincidência, é um detalhe que preocupa, sim, mas acontece. Não tem como você avaliar uma situação como essa, até porque na maioria dessas partidas nós viramos o tempo jogando muito melhor que os adversários. É interessante isso, mas realmente aconteceu. E
Sinceramente, eu não tenho o que falar em razão de, a não ser que seja uma coincidência grande tudo aquilo que veio acontecer, porque alerta, mais do que alerta no nosso retorno, eu me preocupo em todos os momentos, quer estejamos ganhando, perdendo ou empatando, é o principal ponto que nós trabalhamos, é justamente você remotivar esse grupo para o retorno do segundo tempo. E realmente, em algumas partidas aconteceram isso. Dorival Júnior, aqui à sua esquerda, Rubinilson da TV Corinthians Oficial, boa noite. Você comentou sobre os garotos do time, mas gostaria de focar em um específico, o Guinegão. Após uma sequência muito positiva com o retorno de Yuri e Memphis, ele acabou perdendo espaço naturalmente. Na partida de hoje, por exemplo, ele ficou no banco, para a entrada do Dieguinho, que o senhor já falou em outras entrevistas que não considera um atacante, mas sim um meio-campista. Quais são os critérios que levaram a essa decisão do Guinegão ficar atrás nessa fila? Dê opções. Obrigado. É muito simples. Para cada partida você precisa de uma determinada função. E eu olho isso muito. Não é só a parte técnica do atleta, mas a parte tática também, que para mim é importante. Hoje nós precisávamos também de um jogador que, em alguns momentos, nos desse uma amplitude. No caso de Dieguinho faz muito bem isso. Em outros momentos, com liberdade para poder entrar por dentro, abrindo o corredor para passagens do Matheus. Um pouco diferente de outros jogos. Quando nós jogamos com 2 homens, ora Memphis, ora Yuri e Guinegão, e também tivemos um bom aproveitamento. Então vai muito daquilo que o adversário apresente e das necessidades que a nossa equipe tenha. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima!